Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Depois da Morte. Vamos lá? Esse longa, da produtora Angel Studios, que também fez Som da Liberdade, vem com essa história que é numa espécie de documentário relatando pessoas que passaram pela quase morte. Então aqui a gente vai ter relato de pessoas que passaram por essa situação, que sofreram um acidente grave, elas foram dadas como mortas e voltaram. E aí elas vão relatar o que elas viram, que é aquela questão de ter falado com Deus, de ter visto luzes, de ter visto aquele túnel. Outras pessoas também relataram questões sombrias e estudos de médicos que pegaram esses relatos e que fizeram testes com isso. Inclusive tem testes neurológicos mostrando essa relação, essa atividade, essa experiência. Ele é um filme que vai abordar muito essa questão do ceticismo, da religião e a questão de ter fé. Se você acredita realmente nessa questão da quase morte e mostrando que muitas dessas pessoas que passaram por essa experiência, elas acabaram, a maioria era cética e acabaram acreditando e virando religiosas, cristãs. E aqui ele fala que a experiência quase morte é onde a ciência encontra a religião. Porque é justamente os médicos normalmente são bem céticos com isso e que essa experiência, esses relatos desses pacientes acabaram mostrando para eles, né, a importância da fé, a importância de se ter uma religião, que a religião e a medicina andam juntas. E esse documentário, os diretores falam que eles quiseram trazer para a gente poder conversar a respeito de um assunto que às vezes é muito tabu, né? Que é a questão se tem vida após morte, e tentando trazer essas experiências, tentando buscar respostas para se realmente existe isso, até onde vai a fé do ser humano, o que é certo, o que é errado aqui dentro. Entre os entrevistados estão nomes conhecidos do mundo literário. Um deles é Don Piper, um pastor que no fim dos anos 80 afirma ter visto o paraíso após sofrer um acidente de carro. Seu livro inspirou o filme 90 Minutos no Paraíso, de 2015. Os médicos Raymond Moody e Mary Neal, autores do livro Life After Life e do Then Heaven and Back, respectivamente, também debatem o assunto da pós-vida, que estudam há anos em sua carreira. Então, o que eu achei interessante nesse documentário é justamente isso, para a gente poder ter uma noção do que essas pessoas que relatam essa experiência, o que elas passaram, o que elas viram, e aqui elas entram com os mínimos detalhes. Então, e a gente vê situações que realmente, assim, era para a pessoa ter morrido ali, e que é como se ela tivesse tido essa segunda chance. E eles falam isso, né? Que quando eles chegaram lá no paraíso, alguém estendeu a mão para eles e falou, não, ainda não é a sua hora. E aí a pessoa volta. Então, uma pessoa que sofreu, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, estava chovendo muito e ele estava passando pela ponte, bateu de frente com o caminhão, o carro acabou, e aí ele ficou por muito tempo inconsciente, dado como morto, porque ele estava sem batimentos cardíacos, e de repente ele voltou. E outra pessoa também que estava dentro de um avião, e o avião colidiu com um monumento, e também foi dado como morto e de repente voltou. Então traz esses relatos que é super interessante para a gente poder pensar a questão de religião, o quanto é importante se ter uma religião, o quanto é importante a gente acreditar em algo, de a gente se apegar àquilo, saber que tem forças além, né, que nos ajudam a todo dia, e que principalmente aqui, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, a questão do amor. O quanto é importante ter amor ao próximo, o quanto é importante passar o amor, e ele fala isso no filme, né, que o amor é um ciclo. Então, se você dá amor ao próximo, esse próximo vai passando o amor, que vai passando o amor, e isso vai contagiando todo mundo, que é a ideia da religião, que é a ideia do amor, mas que a gente sabe que nem sempre é assim que acontece, né? Mas, e interessante também que traz história de pessoas
que estavam numa situação difícil, um cara mesmo, ele estava totalmente entregue à droga, e ele estava num momento de alucinação em que diz que viu uma pessoa falando para ele: você tem que cortar sua garganta, você tem que se matar para você ser feliz. E ele corta a garganta, ele cortou a barriga toda, e ele perdeu muito sangue, e acabou que o coração dele parou de funcionar. E ele disse que chegou lá e que realmente ele viu que ele teve uma segunda chance, e mediante isso ele parou com as drogas, ele mudou totalmente a vida dele. Outra pessoa também que teve uma criação super difícil, ele foi maltratado pelo pai, o pai era uma pessoa muito ríspida e ele aprendeu a ser assim também. Só que quando ele teve essa segunda chance, ele mudou totalmente, ele aprendeu que a vida é com amor, é com afeto, é gostar do próximo, é tratar bem as pessoas. E eu acho que cabe bastante reflexão pra gente aqui sobre esse aspecto, do quanto é importante, né, não só a medicina, que os próprios médicos já acreditam no milagre, e aqui fala muito sobre isso. Então eu achei muito interessante, e por isso, né, por trazer relatos reais pra gente. E o bacana aqui que a Angel Studios, que é a produtora, ela tá fazendo o mesmo projeto que ela fez com Som da Liberdade. Então, para todo mundo ter essa experiência de assistir esse filme no cinema e não tiver condições financeiras, pode entrar no site da Angel Studios e resgatar um par de ingressos. E quem puder também ajudar, né, podendo doar o ingresso para as pessoas que não têm condições. Então eu acho isso muito bonito, porque eles visam aqui não a questão do lucro, mas sim tentar trazer as pessoas para dentro do cinema, para ter essa experiência única, para poder debater a respeito sobre a questão da fé, da religião, do ceticismo. Então eu acho muito bacana esse projeto deles. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para quem gosta de histórias, né, que aqui vai trazer numa espécie de documentário, falando sobre essa questão de fé, de religião, do depois da morte, que é uma história muito interessante, que a gente, assim, não sabe se realmente existe. Aqui a gente consegue ter uma noção do que essas pessoas passaram, da gente poder avaliar essa questão do milagre, que eu acredito sim em milagre. Acho que independente da religião, a gente tem que acreditar que tem algo ali além, né, que tá aqui cuidando da gente, e que vai trazer bastante discussão a respeito dessa questão do ceticismo, da fé, da religião, do amor ao próximo. Então vale muito a pena conferir. Depois da Morte estreia dia 11 de abril nos cinemas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você é fã de documentário, que vai trazer um pouco do relato verídico de pessoas que passaram por essa experiência, vai conferir o filme ou já conferiu, comentem aqui embaixo. E até a próxima!